Começa agora o Renata Freitas Podcast, onde as melhores conversas acontecem. Boa noite! Hoje a gente recebe aqui uma mulher incrível que transforma sonhos em realidade através da arquitetura. Aqui ao meu lado, comigo, Luana Ulian. Prazer, seja bem-vinda, Luana. Prazer, Rê. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito grata de estar aqui. Obrigada. Bom, começando com aquela pergunta básica, né? O que motiva na sua profissão? Olha, você sabe que por muito tempo eu me perguntei isso, né? Porque assim, se eu falar, só arquitetura não bate, né, com aquilo que me motiva de fato. E parece um pouco clichê, mas não é. Quando eu fiz um estudo de branding ano passado, para eu ter me autodescobrir, né, e ver o que me motivava para então a gente divulgar algo que bate com a minha essência. E até o slogan que a gente achou assim foi arquitetura centrada em pessoas. Porque, na verdade, o que me motiva não é a arquitetura em si. É o brilho no olho, é ver meu cliente feliz, é realizar sonhos mesmo, né? Eu não gosto de ficar falando muito isso, porque parece muito clichê, mas eu, Luana, o que me motiva é quando o cliente fala, uau, sabe? Tipo, e você vê ele muito feliz, e depois você acompanha nas redes sociais usando a casa. Então, assim, a arquitetura ela é mais do que o prédio, né? Ela é um estilo de vida, é a concretização de um sonho Eu acho que não mesmo. tem nada mais transformador de você ver uma pessoa feliz, né? Realizada com aquilo, você vê o brilho nos olhos, né? O trabalho é o de menos, a gente vê isso, é tão gratificante pra gente, né? Sim, e assim, como a arquitetura ela tem muitas nuances, né? Então, por exemplo, eu vejo que tem arquitetos que se prendem muito a um determinado estilo, né? Aquele estilo ali é lei. E tá tudo bem também, não é uma crítica. Mas eu já não, eu me prendo muito ao que importa para o cliente. Lógico que eu tenho um estilo preferido, né? Tem um estilo que a gente gosta Você mais dá de também os seus trabalhar. palpites, né? Eu acho Com que isso não fica muito certeza. legal. Eu acho que se a Não. gente seguir por ali, né? Eu sempre oriento completamente a parte técnica. Isso é bom por causa disso, isso aqui não é legal por causa daquilo, isso aqui vai te gerar uma economia. Isso aqui eu já vi depois de 10 anos, 15 anos fazendo um projeto que não funciona, você não vai usar. Mesmo assim, às vezes eles insistem e depois eles falam, né? Nossa, você falou que eu não ia usar e realmente eu não usei. Então, assim, a parte técnica, a gente faz toda a orientação. E de estilo também, isso aqui tá usando, isso aqui tá em alta, isso aqui eu acho que logo vai cair. A gente faz toda essa parte de orientação, mas eu procuro ter uma escuta muito ativa do que faz ele feliz de verdade, né? Porque, por fim, quem vai morar lá é ele. Então, assim, é muito importante que ele sinta que é a casa dele, não a casa que eu impus para ele, né? E Luana, você vem de uma família que já tem um histórico, né, de móveis, decoração. Isso para você foi natural, seguir para arquitetura, ou você ficou em dúvida do que você queria? Não, nunca tive dúvida, porque a minha mãe, ela começou pintando quadros, aí ela abriu um ateliê de pintura, então eu já fazia aula no ateliê dela. E aí esse ateliê foi evoluindo e foi se transformando, e por fim virou uma loja de móveis, depois uma loja de decoração. E aí, com 15 anos, eu já comecei a trabalhar com a minha mãe, eu montava arranjos, eu vendia, fazia de tudo um pouco, sabe aquela coisa de quem tá começando e a mãe quer treinar, né? E aí eu já atendia cliente, e aí eu fazia de tudo um pouco e foi meio que natural, eu fui pegando gosto. E nunca tive dúvida, assim, de falar assim, chegou uma fase que eu... Não, sempre amei, sempre quis e já fiquei. Foi Então teve bem... um impacto familiar, assim, para essa formação profissional sua. Tanto teve que somos 3 arquitetos. 3? Né? Meu irmão também é Todos? arquiteto. Que legal. Minha irmã também, hoje ela não exerce, ela mora nos Estados Unidos, mas por fim todos foram para arquitetura. Então, meu pai também trabalha com isso, ele é representante de móveis, então assim, é muito legal, porque a gente troca muita experiência. Sim. Também. E eu acho que é isso mesmo, né? Porque o meu pai, por exemplo, sempre falou, olha, gente, vamos fazer direito. Os meus 2 irmãos seguiram, eu não, eu fui um pouquinho pro canto, eu fui para o jornalismo, para comunicação. Mas a tendência é você seguir o exemplo, assim, da família, dos pais, ainda mais quando tem uma base consolidada, né?
É porque assim, né? Uma que eu já amava. Sim. Então, pra mim, não foi dificuldade nenhuma. Outra que você já tá tão familiarizado com aquilo ali que eu acho que se torna mais fácil, né? Os nossos pais influenciam diretamente naquilo que a gente Sim, com pensa e certeza. sente, né? Não tem como. E Então, quando assim, você era criança, assim, você brincava nessa parte de arquitetura, de arrumar a casa, de fazer essas coisas de boneca, ou mesmo que dava indícios, assim? olha, você sabe que não tanto. Não. Eu sempre fui muito molecona, assim, de Aham. brincar, de correr, disso, daquilo. Eu nunca fui a menina da boneca, da casinha. Mas eu sempre tive, como minha mãe ela não chegou a formar arquitetura, ela fez 2 anos, mas trancou, porque ela tinha 3 filhos pequenos e não conseguiu. Mas eu sempre morei em casas bonitas, casas bem projetadas, e você percebe o quanto isso faz diferença, né? Então, assim, o belo me atrai muito. Então, assim, por mais que eu não tinha essa percepção de brincar de casinha, eu sabia já o que era legal, o que não era. É bonito, né? Isso, então Apreciar o belo. eu já tinha essa percepção já. E o que que você mais aprendeu trabalhando desde os 15 anos na loja da sua mãe? Olha, Rê, eu acho que primeiro a importância do trabalho, né? Porque quando você começa a trabalhar com 15 anos, você entende que existe uma responsabilidade, horário, como atender um cliente. Mas o que eu vejo é que acho que principalmente todos que trabalham na área de prestação de serviço, as pessoas não entendem que mais do que a técnica, nós somos vendedores, né? Então, assim, todo mundo está vendendo alguma coisa. Sempre, O advogado sempre. está vendendo alguma coisa, o arquiteto está vendendo alguma coisa. Então, o legal é que eu já aprendi a vender. Sim. Apesar de eu sempre fui comunicativa, nunca tive Já tá na problema. veia um pouco também, Já, né? já. Mas Isso assim, você vai treinando, né? Falar com o cliente, ter a percepção do que o cliente gosta, do que ele não gosta. É muito diferente de você... Imagina alguém que se formou lá com 25 anos e aí vai começar a fazer alguma coisa. Eu não, eu já estava há muito tempo, né? Eu já tinha essa percepção de atendimento ao cliente. Então, eu acho que isso é o que mais me diferenciou para eu já sair mais na frente, entendeu? Exatamente. Eu fiz jornalismo e eu brinco que eu nunca gostei de vender, mas eu sempre fui uma vendedora, não tem como, né? Eu, na minha área ali, a comunicação, não tem como. Você está se vendendo o tempo todo. E você precisa disso. Isso é o seu carro-chefe. Você precisa saber vender. Se você sabe vender, você vende qualquer coisa. E assim, eu dou mentoria também nessa área de arquitetura, né? Legal. E eu vejo que a maior dificuldade é que as pessoas não sabem que elas precisam ser vendedoras. Então, se elas se Exato. formam e elas ficam muito preocupadas com a técnica, Uhum. e ninguém faz curso de vendas, né? É engraçado, porque assim, o comercial é o coração de qualquer negócio. Se você não vender projeto, você não tem projeto para fazer. Então, assim, só que isso ninguém fala, né? Nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Aí sai todo mundo assim, tá, o que eu faço agora? E Exato. tem que vender. E às vezes você vê assim, né, que tem, você olhando no Instagram, você fala, nossa, essa pessoa se formou há tão pouco tempo, olha como ela tá. Então, não é só o conhecimento. Você fala, nossa, será que é porque ele sabe vender? Então, ele sabe vender, ele junta os dois, é sucesso, não É é? engraçado, porque assim, depois que você se forma, você percebe que nem sempre os melhores alunos têm sucesso na carreira. Porque é isso, não depende da técnica. Então, às vezes, a pessoa tirava 10 em tudo, projetos incríveis. Aí você vê a pessoa não vira nada. Você fala, tipo assim, nossa, eu achava que essa pessoa ia estourar. Mas não é sobre isso, né? Às vezes nem ela também, né, achava que isso fosse acontecer, que ela precisava disso, não informaram ela não foi atrás, ou não sabia, achou que só tendo ali a teoria, sabendo muito, ela ia conseguir, mas não, nem sempre é assim. Nem sempre não, nunca é apenas isso. Nunca é. E você sabe que é engraçado, porque um dos meus maiores arrependimentos foi não ter feito estágio. Porque como eu sempre fui muito comercial, eu sempre soube ganhar dinheiro. E aí eu fiquei correndo atrás de dinheiro, eu já sabia ganhar dinheiro, e eu não fiz estágio porque eu já estava ganhando dinheiro. Só que assim, o que aconteceu depois? Comigo foi o caminho inverso, porque eu já comecei a vender muito, mas aí eu não tinha tanto a base técnica de organização do escritório, de processos, Então, assim, eu fui aprendendo muito na marra, e isso depois me prejudicou demais, porque o que aconteceu? Eu dei um boom
Mas eu não tinha a parte organizacional, né? E aí eu tive que começar a correr atrás de, tá, agora eu tenho um monte de cliente, mas eu Que eu não tô faço? sabendo. O meu foi o ao contrário. E aí, só que aí o problema é que eu já estava formada há 5, 6 anos, e aí você fala assim, e como é que eu vou aprender agora? Porque aí você não pode fazer um estágio, Não. né? E aí Cursos, como que você eu buscava comecei a ir isso? atrás de mentorias. Então, assim, eu procurava pessoas, como graças a Deus eu já ganhava dinheiro, eu procurava pessoas tops que estavam dispostas a me dar uma mentoria. E aí eu comecei a pagar para aprender, porque então eu ia lá na arquiteta, ia dentro do escritório dela e eu queria entender como ela estava fazendo. É uma entendeu? coisa boa, querendo ou não, porque você tinha o dinheiro, você já passou na frente ali de milhares de pessoas, estando no topo, com a arquiteta bam, né? Sim, eu já fui buscar o conhecimento lá em cima, né? Só que a única coisa ruim de você fazer o caminho inverso é que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você se dá o trabalho de aprender antes, tá tudo bem, porque você está na faculdade, você não depende, muitas vezes você não depende daquele dinheiro. Então você tem tempo para aprender. Eu já tinha que atender cliente e aprendendo ao mesmo tempo e aplicando. Então, assim, foi meio conturbado. Mas até por isso que hoje eu dou mentoria, porque eu falo assim, nossa, é impressionante. A mentoria, você pula 10 anos, você pega uma pessoa lá que está 15 anos na sua frente, você paga e ela te ensina tudo. Então, você pula, você não pula direto pro 15, mas talvez você pula no meio do caminho ali, né? E você vê muita gente, muitas alunas na sua mentoria que fizeram esse caminho inverso, que nem você? Não. É. Normalmente a pessoa começa devagar Mas assim, o que eu percebo é que hoje a geração que está vindo... A geração que está vindo é um pouco complicada, mas a parte da geração que está vindo que é comprometida e que está a fim de ganhar dinheiro, eles já têm mais essa cabeça de já adquirir conhecimento. As pessoas têm investido muito em conhecimento, pelo menos é o que eu tenho visto. Então, assim, têm buscado cursos na internet, têm buscado mentorias, elas já entendem que vale a pena, né, você pagar pelo conhecimento. É que isso depois do Covid, né, os cursos digitais ficaram muito mais acessíveis, mais fáceis, e as pessoas começaram a entender que é muito bacana também você fazer um curso online. Tem muitos cursos bons por aí, né? E antigamente não tinha muito isso. Eu acho que hoje a oferta é muito maior, você tem tudo quanto é tipo de curso disponível. Muitos. O legal do online é que você faz a hora que você pode, né? Tem uma flexibilização. Então, assim, eu vejo que as pessoas estão... É engraçado, porque assim, eu vejo uma turminha que não tá nem aí com nada. Isso sempre tem. Sempre teve também, né? Não é que é de agora. E a turma que tá sedenta e quer voar e vai atrás de conhecimento, investe mesmo. Então, assim, eu vejo muita gente nova, 20 e poucos anos já, tipo, lá na frente. Porque a internet te dá uma possibilidade de crescer rápido que na minha época não tinha. Né? A minha época era de formiguinha, era cliente por cliente, era indicação. Hoje em dia, não. Se você fizer um trabalho legal, você consegue dar um pulo, né? Mas eu acho que isso, eu né, tenho uma agência de marketing digital, então posso falar. Eu acredito que hoje a concorrência também, né, tá muito acirrada. Hoje tem muitas pessoas boas, tem pessoas ruins, mas tem muitas pessoas boas. Então, se você não se destacar, se você não vê uma oportunidade de sair um pouco da caixa, de falar o que eu vou fazer para ocupar esse espaço, para ser reconhecido com o meu trabalho, você fica para trás, e fica bem para trás, né? Mas muito. Mas assim, aí também vai a importância de você perdurar, né? Também. Porque assim, se você explodir, mas você não tiver a técnica e você não entregar algo legal, a internet ela é muito ingrata também. Porque assim, para vir uma pessoa e te queimar e você fazer um caminho inverso muito rápido também é muito perigoso. Então assim, eu fico muito feliz porque hoje eu tenho as redes sociais fortes, mas mesmo assim 80% dos meus clientes ainda são indicação. Jura? O que é fantástico, porque é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. Com certeza. E é muito legal também porque eu tenho clientes muito recorrentes. Olha. Então, assim, eu tenho é muito legal, né? Porque você vai acompanhando as etapas de vida do cliente. Sim. Então, assim, eu tenho cliente que logo que eu me formei, eu não pegava projetos grandes. É muito difícil, né? A minha profissão, ela é tardia. Você vai pegando projetos melhores conforme você vai adquirindo experiência. Então, lá no começo da minha carreira, eu pegava o cliente e fazia uma casa simplesinha para ele, uma reforminha, tal. Aí aquele cliente hoje me contrata para fazer uma baita de uma casa em condomínio, a empresa dele cresceu, ele está ampliando. Então, assim,
é legal porque eu vou acompanhando as fases, né? Aí nasceu o filho, me chama para fazer o quartinho, aí... Então, assim, é muito gratificante, porque você vai crescendo junto com o seu cliente também. Isso é muito legal. Eu falo muito, né, sobre hoje a importância do marketing digital, inclusive também Meta, Google, porque quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Concorda? A gente tem que mostrar o nosso trabalho, senão ninguém vai Aham. saber que você existe. Com certeza. Ninguém vai saber quem é a Luana. Aham. Então, eu acho muito legal, mas ainda eu falo muito da indicação. Ele é muito importante. Se a pessoa está te indicando, é porque o seu trabalho está excepcional. A pessoa está gostando, ela confia em você. E quando você indica, outra pessoa normalmente fecha Já vem fechado, já né? praticamente, Aham. já é uma venda concluída, porque Aham. é uma pessoa que tem ali todo o respeito pela outra e amizade, vai falar, não, se a pessoa está me indicando é porque é legal. Ou vê também, né? Vai na casa, vê o trabalho Sim, feito. sim. Não, e eu acho assim, ó, o meu trabalho é complicado pelo seguinte, você entra na intimidade do cliente, né? Exato. Quando eu vou entrevistar o cliente para entender o que ele quer, eu tenho que saber tudo da vida dele. Eu tenho que saber os hábitos dele, eu tenho que saber de que lado o marido e a mulher dormem, porque a mulher Sim. quer uma tomada do... Sabe? Tipo assim, é muito íntimo O criado mesmo, mudo, né? que a partezinha ali, Tipo, eu a tenho um cliente que já roupa, pediu um banheiro para cada um. Olha. Eu tenho, assim, várias histórias engraçadas. E a gente sabe se ele recebe mais para jantar, para churrasco, se bebe, se não bebe, se tem funcionária, se tem cachorro. Eu tenho que perguntar absolutamente tudo. Então, assim, tem que ser alguém de confiança, né? E outra coisa que eu percebo também, mais do que confiança, tem que ser alguém que você tem empatia. Porque é um processo muito longo. O cliente fica dentro do meu escritório 2 anos, 2 anos e meio, né? Porque assim, você imagina do começo do projeto até essa casa ficar pronta. Então, se não for alguém que você gosta de estar junto, que você sente empatia, que você cria uma amizade, o processo fica muito difícil, né? Porque como é que você vai... Difícil, longo, chato, Exato. né? Chega uma hora que a pessoa desiste. Então, assim, eu sempre, quando eu faço um primeiro atendimento para o cliente, né? E a gente faz um orçamento, assim, essa pré-entrevista e tudo mais, eu sempre falo, olha, mais importante do que você gostar do meu trabalho e a gente adequar e chegar num valor, é a gente ter empatia, porque senão não dá certo, por experiência própria, assim. Não fechem com alguém que vocês não gostem, porque não vai dar certo. É um processo muito longo. Dando a deixa ali que você falou sobre várias histórias, né, interessantes, até do banheiro. Conta uma, assim, que você falou, nossa, eu não tô acreditando que eles estão pedindo isso. Você lembra de alguma, assim? Eu tenho algumas que eu nem diferente? posso contar, na verdade. Porque é bem da intimidade mesmo. Mas alguma que assim. você pode, que é uma coisinha assim. Essa questão, tipo assim, ai, pelo amor de Deus, faz um banheiro pra cada um, por aquela coisa, né, do marido e do banheiro, e ficar 1h30 no banheiro, e a mulher quer usar o banheiro e não pode, então assim, já faz um pra cada um. Eu gosto dessa ideia, hein, do banheiro pra cada um. Maravilhoso, é maravilhoso. Você É sabe bom? uma coisa que eu fiz na minha própria casa? Um closet pra cada um. Porque assim, você já evita um divórcio precoce. Porque assim... Alá, Rui. Na minha casa... Já anota. Na minha casa é o contrário. Eu sou bagunceira. Eu já melhorei muito, mas eu sempre fui extremamente bagunceira. Sério? Hoje em dia não mais, mas assim, eu era muito bagunceira mesmo. E o meu marido é metódico. Se você tirar a caneta do lugar, ele vai falar, quem mexeu na minha caneta? Então assim, você imagina 2 pessoas dessa dividindo um closet. Tipo assim... Não tira não vai dar certo, não vai ter briga, confusão então, você todo entende? dia. Tipo assim, é legal porque assim, as pessoas não entendem que a arquitetura ela influencia diretamente na sua qualidade de vida. Exato. Até na saúde do seu relacionamento. Exato. Não é? Porque com certeza. Eu ia ter uma briga todos os dias com meu marido por isso. E graças a Deus é algo que hoje não é nem questão. Porque os closets são separados, tem porta, eu fecho a porta, ele lá nem não entra, não sabe o que tem, não sabe o que acontece. Então, assim, é maravilhoso, porque eu tenho uma liberdade de deixar o meu closet da maneira que eu bem entender, não é? Então, é isso, tipo, uma arquitetura bem feita, ela é qualidade de vida. Porque, assim, ó, a minha, não são todos assim, mas, por exemplo, a minha arquitetura vai no detalhe do detalhe. Então, assim, o detalhe, a tomada. Então, é que nem aquela coisa de que você comprou um apartamento pronto e só tem interruptor de um lado da cama.
A maioria, né? Não, que é um Nunca absurdo, vi, é um né? absurdo. Só Aí você tem que falar carrega. pro marido, desliga É. a luz, acende a luz, faz... Um só carrega o celular, tipo assim... É não- pra uma não pessoa existe, morar, não tem, né, existe, cabimento. Então, assim, são certos tipos de coisas que é isso, ela vai influenciar diretamente na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, no seu uso. A questão, né, hoje em dia veio uma época que todo mundo queria cozinha americana. E agora isso eu percebo que está retornando um pouco. Porque nem Legal. sempre você quer uma cozinha aberta no meio da casa. Porque para algumas pessoas, ótimo. Para outras, não é funcional. Sim. Não é? Você está tentando conversar, a pessoa está batendo um suco no liquidificador, aí faz uma fritura, cheira a casa inteira. Então, assim, tem pessoas que falam, não faço fritura nunca, eu quero estar ali olhando minhas filhas, para mim é ótimo. Tem gente que fala, mas de jeito nenhum. E tá tudo bem. O importante é a gente entender isso para que a gente faça a melhor arquitetura para a vida e o dia a dia da pessoa. É isso. Exato, isso mesmo. Muita gente acha que a arquitetura e os projetos, né, de luxo é só projeto de luxo, né? Não acha que de repente uma pessoa que não tem tanto dinheiro possa Aham. fazer, né? Possa contratar uma arquiteta para fazer ali a casa dele. Isso acontece muito, né? E é verdade. Total. É. Assim, ó, já melhorou muito. Hum. De quando eu tenho quase 15 anos de formada, né? De quando eu comecei, as pessoas não valorizavam. O próprio pedreiro fazia uma plantinha no saco de pão lá, sabe? E fazia, só que assim, como uma obra é uma coisa muito cara, qualquer erro sai muito caro. Então, hoje as pessoas têm essa percepção de que se elas não projetarem antes, elas vão gastar uma nota e não vai ficar do jeito que elas sonharam, não vai ficar funcional, não vai ficar bonito, vai ficar refazendo o serviço. Então, assim, o que eu costumo falar? A arquitetura é um investimento que sai muito barato. Porque qualquer errinho de obra, você gasta 30, 50 mil estalando o dedo. E um projeto, muitas vezes, é muito menos do que isso. Então, assim, para você ter ideia, Ria, um projeto hoje significa mais ou menos de 1 a 2% do valor total da obra. Caramba. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, muitas vezes o arquiteto ganha menos do que o cara que está assentando o piso. Tipo assim, E a gente não sabe, assim, disso, né? não sabe, porque às vezes tem cabeça- medo até de fazer um orçamento, Tem medo. né? Eu posso dizer que eu lá atrás achava também, falava, nossa, mas será? Né? A gente fica com isso, a gente não Sim. entende. Mas o que eu vejo por que isso tem mudado? Porque as pessoas aprenderam na dor. Então, assim, já fizeram uma obra que deu tudo errado, que investiu dinheiro errado, que a mão de obra fez errado, que não ficou do jeito que elas queriam. E aí a pessoa fala assim, não, dessa vez eu vou fazer tudo certinho. Então, assim, 80% dos clientes que chegam lá entendem o quanto isso vale, é porque já sofreram na pele o que é não ter um profissional para te dar esse respaldo, entendeu? E aí quando você já sofreu, você fala, não, dessa vez eu não vou errar de novo, Isso né? deve acontecer demais. Mas né? muito. Isso quando a gente não pega para consertar, né? Imagino, com certeza Então, deve assim, ter, né? Nossa, chega no meio do caminho, a pessoa fica completamente perdida. Eu pego muito cliente também, por exemplo, que fez a planta com o construtor, porque a construtora até deu a planta de presente para ele, para ela fechar a obra. Só que aí começa a chegar ali, né? Na iluminação, no gesso, na tomada. E aí a pessoa começa a questionar ela, né? Mas o que você quer? Mas a pessoa não sabe responder. E não sabe mesmo, porque ela é leiga, ela não tem que saber. Então, por isso, ela precisa do profissional. Porque assim, se você der a casa para um construtor que não tem expertise nenhuma, ele vai pôr lá uma lâmpada no meio do cômodo e acabou. Isso não é nem perto do que vai te atender e do que vai ficar bonito, entendeu? E aí, a hora que começa a surgir muita dúvida, porque eles vão fazer muitas perguntas, aí bate o desespero, aí a pessoa vem me procurar. O que eu faço agora? Isso acontece muito. Então, às vezes, muitas obras eu acabo entrando da fase ali do reboco para frente, porque a pessoa começa a entrar em parafuso, né? A parte de acabamento e tudo tem muita opção. E aí você não sabe o que escolher, você não sabe o que é melhor. O vendedor da loja vai querer pôr o que é mais caro. Então, até nisso a gente faz o cliente economizar. Porque muitas vezes eu falo, não, você não precisa pôr um
um piso desse aqui, porque não tem necessidade. Não, ter o imóvel, muitas vezes o imóvel nem cabe, a pessoa não pega essa valorização depois, porque a gente tem que pensar, como eu sou muito comercial, eu penso muito na parte de investimento e retorno também. Então, eu tenho que orientar o cliente que depois ele não vai ter um retorno em cima daquilo ali. Porque às vezes ele quer colocar esse piso que é super caro e que depois, aí, na hora dele vender, ele vai perder aquilo. Não vai dar diferença no valor final depois. Exato. Não é? Porque, por exemplo, dependendo do bairro, dependendo da localização, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, de entender que depois aquele imóvel ali, se ele pôr um piso de R$500 o metro, ele não vai pegar isso de volta, porque o imóvel não vai valer. Então, até esse tipo de orientação eu dou, entendeu? Ó, não coloque isso aqui, porque você não vai ter retorno depois. A não ser que a pessoa fale assim, não, é para eu morar e é o sonho da minha vida. Eu vou falar, ótimo, então tô com você. Mas eu te avisei. Mas tipo assim, tô aqui para realizar seu sonho, mas você não vai ter, isso aqui não vai valorizar a sua casa o quanto você tá pensando que vai depois, entendeu? E já tem certas coisas que é o contrário. Eu vou falar, ó, se você não pôr, por exemplo, piscina em Rio Preto, se você não pôr, você não vende depois. Dificilmente. Quem aguenta esse calor? Não tem, entendeu? Não. Então, assim, se você fizer uma casa em condomínio fechado, tem que ter uma piscina. Escada. Eu escuto muito falar de escada. Eu tô falando isso porque a minha tia, ela tem um apartamento que tem escada. E ela hoje ela chegou numa idade que ela não consegue mais. E é muito difícil também vender. O que a gente faz hoje, em 99% dos casos, eu trabalho muito com casa em condomínio, né? É elevador. Ponto. Hoje é quase que obrigatório. Se você não quiser pôr o elevador, você tem que deixar previsto para que o próximo morador tenha condições de pôr com facilidade. Tem que deixar o espaço para que... Já aconteceu de alguns clientes não quererem nem deixar o espaço, porque ocupam um espaço. E aí, o que a gente faz? A gente joga, no mínimo, uma suíte com banheiro no andar de baixo. Porque se acontecer de ter algum problema de questão de alguém precisa de acessibilidade, alguma coisa assim, você tem uma opção de um quarto acessível embaixo. Entendeu? Então, o elevador... Porque o que acontece o lance do elevador? Você vai pagar, sei lá, 60 mil num elevador. Sim. Só que a casa valoriza muito mais do que isso, quando você fala que tem que elevador. Então, assim, é até um investimento, porque você vai ter esse retorno depois. Então, é o tipo de coisa que o investimento vale, entendeu? Agora, Luana, qualquer pessoa pode contratar uma arquiteta? Existem projetos acessíveis para qualquer tipo de cliente? Existe hoje. Até aquilo que a gente estava conversando, né? Com a demanda da internet, tem gente que faz projeto online barato, tem gente... tudo depende, como tudo, né, Rê? Tipo assim, tudo que tem um valor agregado maior é porque é um atendimento mais exclusivo. Se for um projeto mais barato, não vai ser um atendimento tão exclusivo. Então, assim, hoje tem vários tipos de projeto para vários tipos de demanda e clientes diferentes. Até eu, dentro do escritório, eu tenho vários produtos. Então, eu vou falar, se você quiser um projeto personalizadíssimo e completo, o valor é X. Se você quiser um projeto mais simples, só uma aprovação na prefeitura ou isso ou aquilo, é metade do X, entendeu? Então, tipo, você tem essa gama de serviços. Eu tenho vários tipos de serviço. A gente não tem só o top, né? Eu tenho todo tipo de serviço. O importante é que o cliente se sinta, que ele saiba o que ele está comprando e que ele se sinta atendido. O que a gente não pode é o cliente achar que está levando um projeto completo e depois não levar. Então, assim, eu acho que tudo que a gente é honesto e transparente, ninguém sai perdendo, né? Por que você acha que... A gente estava conversando sobre isso, né? Que algumas pessoas não contratam porque acham que pode ser caro, ou que acham que consegue fazer, né? Mas eles se arrependem depois. Você acredita que eles se arrependem mesmo depois pelo fato de dar errado? De alguma coisa dar errado? Ou porque a casa não ficou como ele planejava? O que você vê nesses clientes que mais procuram? Olha, são tantas nuances que eu nem sei te falar. Porque assim, ó, tem tanta coisa que pode dar errado numa obra. Desde o profissional que executa, até o cliente de fato não ficar satisfeito depois, porque esse quarto eu fiz e ficou pequeno. Não cabe tudo que eu precisava pôr dentro do quarto. Ou, entendeu? Então, tipo assim, você imagina qualquer casinha hoje pequena, você vai gastar 1 milhão. Entendeu? Então, tá muito caro, né? Tudo está muito caro. Então, assim, é isso que eu falo. O valor do projeto é muito barato frente ao valor da casa para você tomar uma decisão tão importante e depois se arrepender.
Porque Exato. dentro do processo de arquitetura, a gente coloca a casa no 3D, a gente coloca a mobília dentro, a gente mostra, a gente discute. Ó, isso aqui te atende? Esse tanto de armário te atende? A cama é de casal. Aí o casal, é queen, é king, entende? Então, assim, são tantas nuances que o cliente jamais consegue fazer isso sozinho. A não ser que ele, assim, já tenha construído 10 casas e já tenha mas é difícil, entendeu? Então, a gente ergue questionamentos para o cliente quando a gente está fazendo um projeto que ele nem tinha pensado nisso. Entende? Tipo assim, porque eu faço isso toda hora. Exato. Então, eu vou levantar questionamentos que muitas vezes ele vai ter que ir para casa, pensar e depois me dar uma resposta. É Sabe? o lance do vendedor com a experiência. Então, assim, ó, você precisa de um depósito, um quartinho de bagunça. Você anda de bicicleta. Ele falou, nem tinha pensado nisso. Sabe? Tipo assim, que nem ele vai me falar, eu ando de bicicleta. Por onde você vai passar com a bicicleta suja a hora que você voltar? Talvez não tenha que ter um corredor que entra pela lavanderia e aí você vai limpar essa bicicleta e já vai guardar aonde. Então, assim, a gente pensa no uso, no fluxo. São tantas coisas que é difícil você falar. Detalhes, né? O cliente não vai pensar nisso. E aí, a hora que ele começar a usar a casa, ele vai falar, nossa, não pensei nisso. Nossa, não pensei naquilo. Nossa. E aí, o que vai acontecer? Ele vai gastar 1 milhão, por exemplo, e em 1 ano e meio ele vai falar, essa casa não me atende. E aí, ele vai ter que vender para construir outra. Vai começar tudo do zero de Exato. novo. Não. Então, é muito desgastante, entendeu? É complicado. Agora, vamos lá. Eu, Renata, sou cliente, eu quero construir a minha casa, então eu chego até o escritório, o espaço da Luana. O que eu posso esperar? Como que funciona esse processo para você transformar aí o meu sonho em um projeto? Legal. Assim, ó. Normalmente, a pessoa já tem o terreno, né? Ou um apartamento. A gente tá com alguns... É engraçado, né? De vez em quando vem umas demandas várias de muitas coisas parecidas. Agora, a gente tá com vários apartamentos. Apartamento é mais tranquilo, porque é só a parte de interiores, né? Então, a gente pega aquilo ali, entende o estilo da pessoa e transforma os usos, mas é mais armário, acabamento, etc. É um processo bem mais simples. Agora, quando é um projeto do zero, você comprou o terreno, aí você vai lá. Lu, comprei um terreno, quero construir minha casa. Primeiro passo, vou fazer uma entrevista compridíssima com você para entender tudo isso que a gente está conversando. Quantas pessoas moram nessa casa? Tem bichinho de estimação? Não tem? Tem funcionário? Como é que é a rotina? Vocês gostam de receber? Não gostam? Aí, entendendo o seu estilo de vida, a gente vai fazer um primeiro estudo no terreno. Ah, é sobrado? Não é? É térreo? Não é? Porque muitas vezes é engraçado. A pessoa vai lá já com uma ideia formada e aí, conversando com ela, imediatamente eu tenho que desconstruir tudo aquilo que ela pensou. Porque assim... ela vai lá com um terreno de 400 metros quadrados, que é um bom terreno. Ela fala assim para mim, eu quero 4 quartos, um escritório, um home, um gourmet que caiba 20 pessoas, mas eu já vou falar assim, você não vai conseguir construir térrea. Porque não cabe. A hora que ela me fala o que ela quer, eu já sei se vai caber, se não vai caber, se tem que ser. Então, muitas vezes, mas muitos clientes chegam com a ideia de ser térrea, e eu já tenho que desconstruir isso. Porque se ela fizer térrea, ou não vai caber, e ela vai ter que abrir mão de certas coisas, ou ela vai ficar sem nenhum quintal. E ela compra um terreno 400 metros quadrados. Ela imagina que ela vai ter aquele quintal gigante com gramado e piscina olímpica. E não vai caber nada disso. E 20 pessoas ali Exato. fazendo churrasco. E aí, às vezes, eu tenho que desconstruir tudo isso, entendeu? E aí, a gente faz um primeiro estudo, que é só em planta baixa. Aí, essa primeira reunião, normalmente, ela é bem impactante. Porque aí a pessoa começa a entender de fato o espaço que ela tem. Porque ela vai falar, nossa, os quartos ficaram pequenos, ou eu achei que o quintal ia ser maior. E aí a gente vai costurando isso. Então, assim, uma coisa que acontece muito, Rê, é que as pessoas não têm noção do tempo que leva esse processo. Porque não tem como ser rápido. A pessoa me procura 2 meses antes de construir. Possível, como que eu faço isso? Não. Entendeu? É uma construção que, assim, o ideal é a pessoa procurar a gente no mínimo 6 meses antes. No mínimo. Ainda para ficar um prazo apertado. Porque você imagina... Razoável, né? Só a prefeitura hoje demora 60 dias para aprovar um projeto, quase. Caramba. Depois então, 2 meses meio que jogado fora, parado, né? Então, assim, você imagina antes da prefeitura até eu conseguir bater o martelo nesse projeto. Então, assim, no mínimo, 6 meses antes para fazer um projeto, assim, sem desespero.
entendeu? Então, assim, as pessoas não têm noção desse tempo. E eu entendo que não tem porque é leigo mesmo. Não é porque elas querem apressar a gente, é porque ela acha que um mês vai resolver. E não vai. Né? E aí, muitas vezes, elas ficam afobadas, né? O brasileiro é muito imediatista, ansioso, tem toda essa parte. E aí a pessoa né? senta lá e fala, né, quando vocês querem começar a construir? Ai, meu pedreiro falou que daqui 30 dias ele tá pronto. Eu falo, vai ter que pegar outra obra Esquece. antes. Não dá, assim, sabe? Porque não dá para fazer com pressa. Daí a Luana foi lá, ela fez o meu projeto, entendi tudo que eu quero, você faz só ali o projeto, você acompanha isso, você vai, como que funciona esse acompanhamento? Assim, a gente faz, depois que eu faço o projeto em planta baixa, quando você aprovar o projeto em planta baixa, eu ergo todo o 3D, porque eu gosto que a pessoa tenha uma visualização 100%, porque às vezes quando você vê o 3D, você muda de ideia. Acontece muito? Muito, porque aí você tem uma noção melhor ainda de espaço, de acabamento, de uso. Por isso que eu falo que é muito detalhe, entendeu? Aí de tomada, de iluminação. E aí, depois do 3D, a gente dá entrada na prefeitura. Aí, enquanto está correndo na prefeitura, aí eu volto para esses outros projetos. Gesso, iluminação, armário, base, tal. Então, assim, aí no final você vai ter uma noção completa daquilo que você vai ter na sua casa. E acontece muito de mudar no meio do processo também, porque como é um processo muito longo, daqui 1 ano e meio estourou uma moda de alguma coisa que você gostou, ou você percebeu que tem um uso ali que você não ia ter, ou você engravida, ou isso acontece muito, é normal. E então, dá para mudar, assim, com todo esse tempo? Se for parte de acabamento, super tranquilo. Se for parte de prefeitura, aí o bicho pega, porque a gente tem que voltar todo o processo para trás. Aí dá mais. Nada é impossível, mas dá muito mais trabalho. Então, a gente evita que ocorra essa questão de parte de mudança estrutural, porque aí tem que mexer com prefeitura e é muito burocrático. É verdade o que você falou, porque tanto tempo você falou que o prazo ali, pelo menos 2 anos você coloca. Pode acontecer uma gravidez, sim, pode acontecer acontece tantas muito, coisas, né? Acontece muito. Várias vezes a pessoa, o que é esse quarto extra? Um quarto de visita. Aí a pessoa me liga, Lu, mudança de planos, o quarto de visita vai ser do bebê. A gente muda o projeto e faz o quarto do bebê. Aí é bem simples, entendeu? É uma coisa mais tranquila, né? Acredito. Sim, já aconteceu de eu fazer um projeto e a pessoa vender o terreno no meio do caminho e não usar o projeto. Jura? Várias vezes. Já aconteceu do cliente mudar para o exterior e desistir. Já aconteceu tanta coisa que... Desiste, aí não termina, não finaliza o projeto. Não, a gente entregou o projeto. E aí vendeu. E ele vende o terreno com o projeto, aí ele faz o que ele achar melhor, né? Mas assim, já aconteceu várias vezes de eu fazer um projeto e a pessoa, infelizmente, por um motivo ou outro, não executar. Agora, para quem queira investir, né, no imóvel, quero pegar esse imóvel para investimento. Como que o arquiteto pode ajudar também nisso, um imóvel para alugar ou para uma revenda, por exemplo? Eu tenho muitos clientes investidores no ramo imobiliário, né? Um ramo que eu gosto muito. Eu, no futuro, se eu puder ter uma folga de investimento, eu ainda quero investir. A gente tem vários tipos de investimento no ramo imobiliário. Tem gente que compra casa detonada, reforma e vende. Tem gente que compra apartamento na planta, porque depois ele vai valorizar. E às vezes lançou, você dá um tapinha ali, já vende também valorizado. Tem gente que reforma para alugar e ter uma renda passiva para o resto da vida. Eu e meu marido, a gente gosta de alugar, de fazer uma cartela. A gente vai tendo vários imóveis para você ter uma cartela de vários aluguéis sempre pingando, né? E o imóvel em si já vai valorizando. Então, assim, a gente construiu uma casa há 10 anos atrás. Hoje ela está valendo o dobro. Além do dinheiro que pinga do aluguel, tem a valorização do imóvel, que ele está sempre valorizando. Imóvel, o legal de imóvel é que dificilmente você perde. Você nunca perde, ele vai estar sempre valorizando. Então, eu tenho vários tipos de cliente que compram em condomínio, casa que está lá detonadona, condomínio mais antigo e reforma e vende, Airbnb. Isso que eu ia perguntar, né? As pessoas te procuram, como que você poderia ali otimizar, né, para aumentar até as locações, né, para esse investidor? O Airbnb, ele é muito legal, porque assim, hoje como tem bastante gente de olho nesse mercado e tem muita opção, é muito interessante que o Airbnb seja muito bem acabado, aconchegante,
Porque a pessoa tem muita opção, então ela vai no mais bonito, né? Com Quando você certeza. vai alugar alguma coisa, Com você faz certeza. aquela pesquisa, você olha a foto, se tem 2 no mesmo valor, você vai no mais bonito. É a mesma coisa de quem compra para reformar e vender depois. Então, é engraçado, né? Sempre que lança um prédio novo, por exemplo, e aí libera para mexer, várias pessoas compraram para investimento, para vender depois. Então, o que eu falo? Eu falo, ó, você tem que fazer algo muito bom, porque quando a pessoa for ali naquele prédio para comprar um apartamento pronto, ela vai ter 5, 6 opções de compra. Em qual que ela vai? No mais bonito, óbvio. Com certeza. Então, assim, pode até ser que você não consiga vender mais caro do que os outros, muito mais caro, porque existe um valor de mercado, só que você vende muito mais rápido. E dinheiro parado é dinheiro, você está perdendo dinheiro. Então, só de você vender mais rápido, você já está ganhando dinheiro, entende? Então, tipo assim, muitas vezes você não vai, você pôs um acabamento melhor. Talvez você não pegue 50 mil a mais no apartamento. Só que em vez de vender em 6 meses, você vai vender em 1 mês. Então, você já ganhou esse dinheiro, entendeu? Hoje as casas elas são muito diferentes das de 10 anos atrás, 20 anos Sim. atrás. O que você acredita? O que mais mudou? O que as pessoas mais mudaram, assim, no estilo de casa? O que eu vejo que mais mudou disparado é a integração da área social. Gourmet. Hoje o gourmet é assim, nossa, o coração da casa. Hoje tem tudo gente no que gosta gourmet. também até de fazer a piscina no meio, né? Ali da cozinha. Existem uns projetos assim, eu já vi. É bem legal também. É porque o que eu vejo, né? As pessoas ficam cada vez menos nas suas casas. A gente vai em casa para dormir. Exato. Então, quando você está em casa, você não vai ficar trancado no quarto. Você quer receber pessoas, você quer ter um lugar gostoso para descansar. Então, assim, a área social hoje é muito valorizada, principalmente pós-pandemia, né? Antes a gente não olhava tanto para as nossas casas. Você ia ali para dormir, ia, voltava, e você não valorizava tanto. Quando a gente teve que olhar e ficar trancado dentro de casa, você falou assim, nossa. Aí você ficava lá no sofá olhando, né? Nossa, isso aqui não é legal. Nossa, isso aqui não é confortável. Nossa, isso aqui... Teve mais tempo, né? Tanto que pra gente, pros arquitetos na pandemia, foi maravilhoso, porque deu um boom. Todo mundo passou a olhar para casa. Então, ninguém podia mais viajar, você ia gastar em casa. Ninguém podia comer fora, você ia gastar em casa. Então, pra gente foi muito bom, porque as pessoas mudaram completamente o olhar para dentro de casa. E eu acho que o fato das pessoas trabalharem muito também hoje, tudo que você quer é chegar em casa e ter uma casa deliciosa. Você fala, poxa, eu trabalho tanto, se eu chegar em casa e tiver uma casa ruim, não tá valendo. E talvez juntando tudo isso também, esse espaço da piscina, com a área gourmet, fica todo mundo muito próximo, né? Não fica cada um pro seu canto. Porque, você por exemplo... estar ali com a família mais reunida. Exato. Hoje, o que eu percebo? A mãe quer estar, que nem a gente falou muitas vezes da cozinha integrada, ela quer estar cozinhando e vendo a filha ali no sofá. O que a filha tá fazendo, quer estar junto, quer conversar, não é? O marido quer estar vendo televisão, mas ela também tá ali perto fazendo alguma coisa e também quer estar integrada. Então, por isso que eu vejo a questão da integração. É tudo muito integrado. Dificilmente tem cômodos. Os cômodos separados hoje são íntimos mesmo. É quarto, é closet, escritório. Mas hoje, normalmente, a área social ela é tudo junto. Quais são as tendências da arquitetura para 2025, Luana? Olha, o que eu tenho percebido, né? Como a gente precisa hoje em dia se sentir conectado com a família e com a gente mesmo, tá se afastando um pouco aquele estilo mais frio, mais industrial, mais cinza, e tá vindo materiais naturais, linhas orgânicas, coisas personalizadas, coisas que te conectam com a sua casa, sabe? Então, assim, até em questão de cores. Então, assim, antes era o cinza, tudo era cinza, 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 cinza. Agora tá voltando, isso já é uma dica aí, tá voltando tons de bege, que traz esse aquecimento, esse aconchego, madeira, pedras naturais, planta dentro de casa. Então, toda essa parte natural que faz a gente se sentir conectado com a natureza, que faz a gente sentir o conforto, textura, tecido, sofás com cantos, muitas linhas arredondadas, tudo que traz esse ar orgânico e natural, sabe? Tecido, cortina de linho, essa coisa que traz esse aconchego. Eu acho que o pessoal está muito voltado para isso. Então,
A gente está falando muito de família, de conexão, né? A Luana é mãe, é esposa e Sou, também é cristã, né? Me sou fala um pouquinho cristã. sobre isso, o que significa para você a família, a religião, fala um pouquinho desse lado da Luana. Eu sou esposa, eu sou casada, esse ano vai fazer 10 anos que eu sou Olha, casada. A gente parabéns. está muito feliz. E eu tenho um filho de 6 e uma menininha de 1 ano e meio. E eu sou cristã de berço, na verdade, eu nasci num lar cristão, mas eu me reapaixonei por Cristo, acho que talvez de uns 2, 3 anos para cá, que a gente começou a frequentar uma igreja muito bacana que fez eu redescobrir esse amor, né? E assim, Cristo muda a minha vida de uma forma que eu não tenho nem como explicar. Até eu estou fazendo agora um projeto, né? Você comentou, queria saber sobre esse É projeto bem um pouquinho legal. mais. Chama Completas em Cristo. Para ajudar mulheres a se reconectarem com elas mesmas e transformarem suas vidas através de Cristo. Porque, assim, quando Cristo entra, ele muda tudo. Ele muda a forma como você vê seu trabalho, ele muda a forma como você vê sua família, ele muda a forma como você vê o seu chamado. Ele vem e vem transformando tudo, e tudo para melhor. E parece que você começa a falar assim: ah, então a minha vida é assim, porque a gente pode ser plena. Por isso, né, que a história é completas em Cristo. Porque quando você acha Cristo, ele vem completando cada buraquinho e faz tudo fazer sentido, sabe? E assim, isso tem sido uma descoberta incrível para mim, porque assim, ó, a minha mãe é muito trabalhadora, assim, sempre foi, né, arrimo e sempre foi aguerrida. Então eu fui criada para ser empreendedora. Eu não fui criada para ser dona de casa. Minha mãe sempre me falou isso. Ela falava assim: você não vai ser dona de casa. Você vai trabalhar fora e você vai, sabe? Vai ser independente, vai conquistar suas Exato. coisas. Sim. Então, assim, eu sempre fui ensinada assim. E hoje eu vejo que isso é muito legal. Isso também, meu trabalho também me completa. Mas eu vejo que não faz sentido eu ter só esse lado e tá deixando a minha família de lado. Porque aonde eu sou o mais importante é dentro da minha casa. Se você não tiver a Luana para contratar, você tem mais 500 arquitetos em Rio Preto. E se eu não tiver para cuidar dos meus filhos, quem vai cuidar? Não é? Se eu não estiver olhando para dentro da minha casa, quem vai estar olhando para dentro da minha casa? Ninguém. Na minha casa eu sou insubstituível. No trabalho, não. Se eu não estiver aqui amanhã, tem mais um monte para atender. E eu tô me redescobrindo, sabe? Eu tô percebendo que o trabalho é importante, mas não é o mais importante. E tá sendo muito legal, porque assim, eu tô tendo que treinar o meu olhar e as minhas prioridades de uma maneira diferente. E mais do que isso, eu tô passando a gostar, porque antes eu não gostava. Eu via serviço, coisa de casa, eu falava, Deus me livre. Eu era essa pessoa, Principalmente sabe? você que foi criada para estar fora de casa. Exato. E não dentro, então, né? Assim, eu não nasci para isso, eu não quero. Eu já tinha quase que uma aversão a coisas de casa. Hoje não, hoje eu tô aprendendo a ter prazer. Ter prazer de estar em casa, ter prazer de fazer tarefa com meu filho, ter prazer, sabe? Coisas que eu sempre, na minha cabeça, eu ia querer delegar. E hoje eu tô puxando isso para mim, porque eu vejo que é o mais importante. E aí é engraçado, porque quando você começa a pôr cada coisa no lugar que você foi feita para estar, aí você começa a se sentir completa, porque você fala assim, nossa, parece que tá tudo no lugar, sabe assim? E melhora em tudo, melhora a relação marido e mulher. Hoje eu aprendi que eu e meu marido, a gente não compete, a gente anda junto, porque é engraçado, hoje parece que as pessoas estão competindo, né? Eu sou mais importante, eu ganho mais, E não é isso, é tipo, vamos junto, vamos... e aí também a gente ressignifica completamente a relação, né? Porque quando você passa a remar para o mesmo lado, vira uma potência que ninguém para. Então, assim, um casal que anda junto para o mesmo lado e com Jesus Cristo ainda é imbatível, não tem. E isso para os filhos também, que estão crescendo ali nessa base, né? O sentimento de pertencimento a uma família sólida forma um caráter neles e uma segurança também que ninguém bate depois, porque a gente vê que é uma
tá vindo uma geração de adolescentes e de crianças que não tem referência. Então, para onde elas vêm, elas são levadas. E o problema é que as referências no nosso país e no nosso mundo são muito complicadas. Se você der uma busca hoje do que tem sido mais buscado no TikTok, é assustador. Muito. Não é? Muito. Então você fala assim, um filho que não tem referência de nada, ele vai buscar o quê? Ele vai para que lado, se você não der base para ele? Então, eu tenho tido muito esse olhar, e a minha intenção com esse projeto é ajudar mesmo, porque assim, eu falo que Cristo me enche tanto, 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 que eu tenho que transbordar isso para algum lugar. Né? Eu me sinto tão completa, tão feliz, tão tudo, que eu falo, gente, tem tanta gente sofrendo, batendo cabeça, e eu sei qual que é o caminho. Né? E aí você quer falar, sabe? Então, assim, por isso que às vezes muita gente fala assim, crente é chato. Mas você ama tanto aquilo e você acha tanta completude naquilo ali que você tem que transbordar, e você quer falar, você fala, o caminho é aqui, vai que é bom, sabe? Então você... Eu já passei, dá certo, né? Vai em frente. É o tal do transbordo mesmo, né? Hoje, antigamente eu achava que era meio história de coach, eu não gostava muito dessa palavra. Mas você se enche tanto que você transborda. E aí você quer transbordar, você quer ajudar, você quer falar, porque é tão maravilhoso que você fala assim, toma esse remedinho aqui que é maravilhoso, não é? Quando a gente tem um negócio muito bom, você não quer indicar? Sim. É tipo isso. Então, assim, hoje é parte primordial da minha vida. Como que faz parte desse projeto para quem precisa? Como que funciona esse projeto na prática? Na verdade, ele está sendo preparado. Hoje eu falo sobre todas as nuances da vida da mulher no meu Instagram, junto com Cristo, né? Então, como Cristo quer que seja o nosso casamento? Como Cristo quer que seja a criação dos nossos filhos? Como Cristo quer que a gente veja nosso trabalho? E aí eu estou abordando cada um, mas isso vai ser lançado uma mentoria depois. Bacana. Porque eu sou cristã, mas eu sou uma pessoa muito prática. Então, todos os temas que a gente abordar, ele vai ter uma parte prática para que a mulher entenda o que ela precisa fazer na prática. Sim. Então, eu entendi o fundamento bíblico, é esse daqui. Como é que eu ponho isso aqui em prática? Nós vamos ter exercícios, desafios. Então, ao fim do programa, a pessoa vai entender certinho o que ela tem que fazer em cada área para ela que, de fato, haja uma transformação, entendeu? Porque às vezes fica muito na teoria, né? A pessoa fala teoria, e agora? Acabei, o que eu faço? Se você não der um acompanhamento, né? Jesus falou que tal coisa. Tá bom, mas como é que eu aplico isso aqui na minha vida? Então, tem que ter a parte prática, porque senão você passa a teoria ali, a pessoa fica perdida. Então, eu quero gerar uma comunidade de mulheres engajadas que se ajudem, que entendem, né? A gente vai dividir problemas e a gente vai estar aprendendo com as outras e vamos ter esses exercícios práticos e vamos chegar lá. Mas, assim, por enquanto, eu estou só soltando um embasamento. Quem quiser acompanhar é bem legal, quem se interessa mais pelo assunto. E mais para frente, conforme isso for virando mesmo um projeto mais... Aí você vai soltando aos poucos. Exato. Ô, Lu, tem uma parte aqui que eu faço um bate-bola rápido, que é bem legal. Eu faço uma pergunta e você responde de uma forma mais curta, tá? Tá. Então vamos lá. Família em uma palavra. Tudo. Um valor inegociável para você. Jesus. Você não negocia. Os ensinamentos de Jesus para mim são inegociáveis. Honestidade, transparência, empatia, tentar viver como Jesus viveu. Um sonho pessoal que você ainda não realizou. Está a caminho. Está a caminho? Tá a caminho. Eu tenho um sonho, vamos falar de sonho material, tá? Porque graças a Deus na parte pessoal hoje eu sou super realizada. Uma casa que eu quero mais, um terreno maior, é um sonho na minha área mesmo, na sua área. Vai ser o meu projeto dos sonhos, da minha casa. Bacana. Se não fosse arquiteta, o que você seria? Alguma coisinha que já passou pela sua cabeça, você disse que não, que já vem de muitos anos, mas não tem nada porque que você gosta? Eu acho que minha mãe fala que eu sou uma excelente advogada. Porque eu sou briguenta, assim. Você defende, né? Talvez. Um projeto dos sonhos que você ainda quer fazer? Eu ainda quero fazer? Nossa, eu já fiz muito.
Eu acho que uma fazenda. É. Eu tenho muita vontade de fazer uma Legal. fazenda e eu ainda não. É algo que eu ainda não fiz. Então fica a É, dica. por favor, se alguém quiser fazer uma fazenda. Uma passagem ou ensinamento bíblico que te inspira. Ai, isso é tão difícil. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que quando a gente está alinhada com Jesus, do resto não nos falta nada. Acho que isso resume praticamente tudo. Uma cidade que te inspira arquitetonicamente. São tantas, mas uma cidade que eu fiquei apaixonada, alucinada é Barcelona. Eu amei. É. Deve ser maravilhoso. Não fui ainda, mas deve ser. Já fui para Milão, algo- para Barcelona, já conheço muitos lugares assim, mas Barcelona, gente, quando eu entrei lá dentro da igreja, lá da Sagrada Família, eu chorei que nem criança. Uma cidade jovem, sensacional, eu amei. Bom, eu sempre aqui, eu paro um pouquinho antes da gente encerrar, porque tem algumas perguntas da produção, da nossa produção aqui. Aham. Estou pegando meu celular, porque tem umas perguntinhas aqui. Algumas vou fazer para você. Você é do time que prefere casas grandes e espaçosas ou pequenas e bem planejadas? Espaçosa. Espaçosa? eu já vi. Adoro espaço. Você acabou de falar que seu sonho vai estar sendo realizado, que é uma Nossa, casa enorme para eu você fazer. quero grama, quintal, eu Cachorro quero correndo, tudo que tem, criança. tudo que tem direito. Adoro quando eu pego um terreno grande. Tem alguma mania ou superstição na hora de criar um projeto? Eu sou muito simétrica. Jura? Eu tenho uma baita dificuldade com isso. Aí, tipo, eu faço o projeto, aí eu quero fazer os dois lados iguais. Tipo, sei eu bem tenho, o que é isso. eu Também tenho sou uma assim. baita dificuldade quando não tem simetria. Até o pessoal lá do escritório, a equipe já sabe, a Luana não vai gostar disso porque não tá simétrico. E vamos mostrar, arruma já aqui. Vamos... Então eu tenho um problema com simetria. O que não pode faltar na sua casa de jeito nenhum? Na minha casa, de jeito nenhum. Nossa, que difícil isso. Fora algo não palpável, que é a parte, né, de Jesus Sim. e tudo mais, É a parte de arquitetura. de arquitetura, aconchego. Eu falo que casa tem que ter alma, Exato. sabe? Então, assim, é aquilo que transmite o que você é, né? Então, assim, eu não sei, na minha casa, o que a gente gosta é estar junto, estar com os nossos filhos. Então, assim, por exemplo, meu home é enorme, porque ele virou home / brinquedoteca / tudo tem ali no home. Então, assim, Você chega pisando assim, com cuidado, deve ter um monte de brinquedo espalhado. Eu sei como é. E a gente já tá numa fase que a gente nem faz questão mais de arrumar, porque a casa é Vai das crianças bagunçar, também, amanhã entendeu? vai bagunçar de novo. Não, e a casa é deles, não é só exato. nossa, né? Então, Sim. assim, eu não sei, eu acho que não tem nada assim específico, assim, nossa, isso aqui na minha casa não falta de jeito nenhum. Onde tem bagunça, tem pessoas felizes, né? Exato, eu falo que eu não gosto de casa com cara de loja de móveis. Exato, parece que, Tem que nem ter, não passou ninguém ali, tá vazia. sabe? Eu vejo muita gente falar assim, ai, tem uns arquitetos, né? Ai, não pode ter porta-retrato, não pode ter não sei o quê, não pode. Para, gente, pelo amor de Deus, que casa que não tem porta-retrato, não Pois é? é. Eu Adoro acho que porta-retrato. casa tem que ter alma, tem que ter as Exato. pessoas que moram ali, tem que ter brinquedo, tem que ter tudo. Deixa eu ver. Qual o maior perrengue que já passou em uma obra? Tem algum perrengue que você se lembra? Olha, cada susto que a gente quase infarta. Sabe Imagina, por tá com o coração bom, tem que estar com o coração, olha. Porque assim, ó, o cliente ele é leigo. E aí ele vai na obra e ele vê uma coisa que ele acha que tá errada e ele te liga assim, parece que a casa está caindo, sabe? Ai, pelo amor de Deus, vem aqui, porque a casa tá caindo. No começo, quando eu era recém-formada, eu chorava, ficava desesperada, já falava, ai meu Deus, vou tomar um prejuízo de 100 mil reais. Aí eu saía, chegava lá já acabada. Hoje em dia, nada me abala, é maravilhoso. O cliente me liga falando que a casa tá caindo, calma, tá tudo bem. Porque assim, ó, em 99,9% dos casos não é nada. É alguma coisa que eu vou lá e falo, não, isso aqui é normal, é assim, assim. Ou mesmo se for um problema, não, ó, podemos resolver assim, assim, assado. Pra tudo tem uma solução. Então, assim, hoje não tem nada que eu falo assim, nossa, isso aqui é insolúvel. Tudo a gente resolve. Se você pudesse projetar a casa de qualquer pessoa no mundo, quem seria? Qualquer pessoa no mundo. Não só aqui no Brasil, porque
alguma pessoa famosa, alguém que você admira muito, que você gostaria de fazer um projeto de uma casa? Se eu pudesse voltar no tempo, eu vou falar eu sou chata, mas eu vou falar de Jesus Cristo de novo. Mas se fosse alguém agora, neste momento, nossa, que difícil. Nossa, no mundo, né? Muito genérico. E você sabe, vou te falar eu faria a casa dos sonhos da minha mãe. É? Minha mãe hoje está fazendo aniversário, 60 anos. Olha, parabéns pra ela. Nem é por isso, mas assim, realizar o sonho, talvez fazer a casa. Ela talvez- sempre sonhou na vida, o da que você velhice quiser. Para os meus pais passarem uma velhice legal, sabe? Assim, acho que seria a casa dos meus pais. Legal. E pra gente finalizar aqui as perguntas e também o nosso podcast, qual o seu ambiente favorito em uma casa e por quê? Nossa. Eu acho que é a área social. Assim, por exemplo, na minha casa, como eu falei, é a minha sala. Porque é onde a vida acontece, né? É onde eu tô com os meus filhos, é onde a gente conversa, dá risada, deita junto. É onde a gente tá com os nossos. No fim, Rê, a gente sempre percebe que a vida é sobre pessoas e não sobre coisas. Então a casa, por fim, pouco importa É que não se leva nada, né? se quem estiver ali dentro estiver conectado, e tiver amor, e tiver, né, harmonia, a casa em si é o de menos. O que importa são as pessoas. Bom, Lu, adorei o nosso papo. Nossa, eu fiquei sabendo de coisas que eu tinha muita curiosidade também, né? que Tinha, legal. e assim, como não tinha muito contato, eu nunca contratei um arquiteto, né? Não tive ainda minha casa, mas terei em breve e com certeza terei arquitetura. Eu gostei muito de saber muitas curiosidades e Legal. muitas coisas bacanas. Muito obrigada por ter aceitado, né, o meu convite para participar aqui do podcast. E eu quero saber, você deixasse aí os contatos, né, para quem quiser procurar o trabalho da Luana, o Lian, aonde vai, a sua rede social também, para as pessoas poderem se conectar aí com você. Legal, Rê. Hoje meu estúdio tá no Plaza Avenida Shopping, no piso Brasilusa, loja 1016. A gente está ali entre a Marisa e as lojas Lívia. Estamos de portas abertas lá em horário comercial. As minhas redes sociais é @luanolianstudio profissional e a do meu projeto é @luanolian. E é isso, a pessoa pode entrar em contato com a gente ou pelas redes sociais ou ir lá tomar um café com a gente lá no Plaza, que será muito bem recebida. E a gente vai adorar ouvir os sonhos de vocês e poder atender da melhor maneira possível. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Rê, adorei. Isso. Obrigada. Então a gente fica por aqui e em breve teremos mais episódios aí do podcast da Renata Freitas. Até mais. Here, make